Algumas pessoas pensaram sobre a morte de José do Egito, mas poucos sabem que seu corpo embalsamado ficou guardado por séculos em um caixão egípcio sem ser enterrado na terra que ele tanto desejava. Por quê? Porque um homem tão poderoso, no Egito, quase como um príncipe, pediu algo tão específico sobre seus restos? A verdade é que José, mesmo sendo uma autoridade importante, nunca esqueceu suas origens, sua identidade ou a promessa de Deus aos patriarcas. Neste vídeo, vamos descobrir como foi a morte de José, o que significou sua mumificação e por que é tão importante que seus ossos esperaram séculos para serem levados à terra prometida, mostrando a fidelidade de Deus às suas promessas. José é uma figura marcante no livro de Gênesis e sua história é essencial para entender os patriarcas. Ele foi o penúltimo filho de Jacó e o primeiro com Raquel, a esposa mais amada por Jacó. José despertou inveja em seus irmãos, não só por ser o favorito do pai, mas também por seus sonhos misteriosos que indicavam que seria honrado por toda a família. Essa combinação de preferência e visões proféticas criou tensão em casa. Jacó deu a José uma túnica de muitas cores, símbolo de distinção, o que aumentou ainda mais o ressentimento dos irmãos, movidos por ciúmes e raiva. Eles decidiram eliminá-lo. Primeiro, pensaram em matá-lo, mas no fim o venderam como escravo para mercadores ismaelitas que iam para o Egito. Ao chegar ao Egito, José foi comprado por Potifar, um oficial importante do faraó. Na casa de Potifar, ele ganhou confiança e responsabilidades, mas foi acusado injustamente pela esposa de seu amo, que quis seduzi-lo e, sendo rejeitada, o acusou falsamente. José foi preso. Mesmo na prisão, ele manteve sua fé em Deus e continuou se destacando pelo seu caráter e sabedoria. Ele interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro do faraó, e suas interpretações se realizaram como ele havia dito. Anos depois, o próprio faraó teve sonhos enigmáticos, e o copeiro lembrou-se de José, chamando-o ao rei. José explicou que os sonhos indicavam 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de grande escassez. Impressionado com sua sabedoria, o faraó nomeou José governador do Egito, o segundo homem mais poderoso do reino, responsável por administrar as colheitas e os estoques de alimentos. Quando a fome atingiu várias regiões, incluindo Canaã, os irmãos de José viajaram ao Egito em busca de comida, sem imaginar que negociavam com o próprio irmão que haviam vendido anos antes. Esse reencontro foi marcado por emoção, arrependimento e reconciliação. José, ao ver que seus irmãos estavam transformados, revelou sua identidade com lágrimas e abraços, dizendo que tudo havia acontecido por vontade de Deus para salvar muitas vidas. Depois disso, Jacó e toda a sua família se mudaram para o Egito, estabelecendo-se na região de Gósen, ideal para pastoreio. Ali, José continuou cuidando de sua família com generosidade. Quando seu pai envelheceu e sentiu que ia morrer, pediu a José que prometesse enterrar seu corpo em Canaã, junto aos seus antepassados. José cumpriu fielmente esse desejo, levando o corpo de seu pai de volta à terra prometida com toda a honra e respeito. Após a morte de Jacó, o livro de Gênesis destaca a relação de José com seus irmãos, especialmente em como ele lidou com o passado doloroso. Embora já tivessem se reconciliado, os irmãos temiam que, após a morte do pai, José buscasse vingança pelo mal que lhe haviam causado. No entanto, José demonstrou novamente seu caráter nobre. Ele escolheu perdoar, mostrando compaixão e reafirmando sua fé profunda. Em vez de guardar rancor, ofereceu consolo e disse a seus irmãos que o mal que planejaram contra ele, Deus transformou em bem,
essa declaração registrada em Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Vocês pensaram mal contra mim, mas Deus o encaminhou para o bem. É um dos versículos mais importantes do capítulo, pois expressa a fé inabalável de José na soberania divina, mesmo diante das piores experiências. Já idoso, José permaneceu no Egito, cercado por sua grande família. A Bíblia registra que ele viveu o suficiente para ver não apenas seus filhos e netos, mas também seus bisnetos e tataranetos. Um sinal de bênção e prosperidade em sua velhice. Sua longevidade é destacada. Ele viveu até 110 anos. Uma idade simbólica no Egito antigo, que representava uma vida completa, cheia de honra, sabedoria e realizações. Estudos históricos mostram que essa era considerada a idade perfeita na tradição egípcia. Em seus últimos dias, José reafirmou a aliança de Deus com o povo de Israel. Em um momento de fé e esperança, prometeu que, quando Deus libertasse seu povo do Egito, seus ossos deveriam ser levados com eles para serem enterrados na terra prometida, a mesma terra que Deus jurou a Abraão, Isaque e Jacó. Com essa declaração, mostrou que, mesmo tendo alcançado uma posição de antes de morrer, José fez uma solicitação muito específica, que quando Deus cumprisse sua promessa e libertasse o povo do Egito, seus ossos fossem levados para serem enterrados na terra de seus antepassados. Isso demonstra sua fé viva até o fim. O livro de Gênesis termina com esta nota solene e cheia de significado. José morreu aos 110 anos, foi embalsamado segundo os costumes egípcios e colocado em um caixão no Egito, esperando o dia em que seus restos seriam levados de volta à terra prometida como sinal do cumprimento das promessas de Deus. José foi embalsamado e colocado em um sarcófago no Egito, um gesto que mostra tanto sua importância na sociedade quanto o respeito que recebeu naquela época. Esse tipo de tratamento era reservado a figuras de alto prestígio, como nobres, sacerdotes e membros da realeza. O embalsamamento era uma prática sofisticada no Antigo Egito, usada para preservar o corpo com a intenção de prepará-lo para uma vida após a morte, segundo suas crenças religiosas. A forma como José foi tratado após sua morte mostra que ele foi aceito como alguém a ser respeitado naquele país estrangeiro. Como governador do Egito, praticamente o homem mais poderoso depois do faraó, José recebeu honras dignas de um príncipe. Não só foi mumificado, mas também colocado em um sarcófago, algo típico entre líderes e governadores egípcios. A arqueologia e documentos históricos confirmam que a mumificação era vista como uma arte refinada, cheia de simbolismos espirituais. Ao receber este tipo de sepultura, José foi, de certa forma, integrado ao universo cultural do Egito, embora nunca tenha abandonado sua identidade como descendente de Israel. Essa mistura entre a fé hebraica e as tradições egípcias é um dos pontos mais interessantes de sua história. Outro detalhe importante é que a Bíblia destaca a idade de José ao morrer, 110 anos. Na cultura egípcia da época, esse número tinha um peso simbólico, sendo considerado o ponto máximo da existência humana, o ideal de uma vida longa, abençoada e bem-sucedida. Mesmo que o número nem sempre seja literal, ele representa um ciclo completo de vida e frequentemente está associado a pessoas sábias e favorecidas por todos os deuses. Portanto, ao dizer que José viveu até 110 anos, o texto bíblico parece dialogar diretamente com a visão egípcia, mostrando que ele não só foi reconhecido como um estrangeiro importante, mas também como alguém que alcançou o padrão mais alto de vida, de acordo com os valores desse povo. Na Bíblia, não há menção a nenhuma doença ou sofrimento que tenha causado a morte de José, o que nos leva a crer que ele morreu de causas naturais,
em paz, depois de uma vida longa marcada pela fé, o perdão e grandes realizações. Após sua morte, os israelitas permaneceram no Egito por algum tempo, vivendo em harmonia com os egípcios, aproveitando terras férteis e uma vida estável, especialmente na região de Gósen, onde a família de José se estabeleceu. Alguns estudiosos sugerem que José pode ter vivido durante o domínio dos Hicsos, um povo de origem semítica que governou parte do Egito durante o período conhecido como o Segundo Período Intermediário, por volta do 15º século a.C. Isso explicaria, segundo essa teoria, a receptividade dos egípcios em elevar um hebreu a uma posição tão alta. No entanto, o texto bíblico não menciona o nome de nenhum faraó daquela época, deixando espaço para diferentes interpretações. Do que sabemos com certeza, conforme revelado mais tarde no livro do Êxodo, é que com o passar do tempo surgiu um novo faraó. Alguém que não conhecia José nem os benefícios que ele trouxe ao Egito. Esse novo cenário marcou o início de uma fase sombria na história do povo de Israel, levando à escravidão e, muito mais tarde, à libertação conduzida por Moisés. Com a chegada de uma nova dinastia no Egito, iniciou-se uma mudança radical na forma como os israelitas foram tratados. O legado das obras de José, que em outro tempo salvou o Egito da fome e trouxe prosperidade à nação, parecia ter sido completamente esquecido pelo trono egípcio. O livro do Êxodo relata que surgiu um novo faraó, um rei que não conhecia José. Essa expressão não se refere apenas à falta de informação, mas representa a ruptura de uma aliança silenciosa que antes garantiu a convivência pacífica e o respeito ao povo de Israel. O novo faraó, ao perceber que os israelitas se multiplicavam rapidamente, sentiu-se ameaçado. Temendo que aquele povo estrangeiro, mesmo residente no Egito, pudesse se tornar muito forte e aliado a inimigos, decidiu agir. Assim começou uma fase de opressão severa. Os israelitas foram forçados a trabalhar como escravos em grandes construções, sendo submetidos a cargas pesadas e tratamento cruel. Esse giro marcou o início de um período de sofrimento coletivo que duraria gerações. Esse novo cenário político e social serviu de pano de fundo para a futura libertação do povo hebreu. Foi nesse contexto que surgiu Moisés, o libertador escolhido por Deus, e se desenvolveu o grande acontecimento conhecido como o Êxodo, uma das histórias mais emblemáticas das Escrituras. É interessante notar que, mesmo antes de tudo isso acontecer, José já mostrava preocupação com o futuro de sua família. Apesar de ter sido honrado no Egito como uma figura importante, praticamente um príncipe, José nunca permitiu que seu coração se desconectasse das promessas que Deus havia feito a seus antepassados. Ele sabia que o Egito era apenas um lugar temporário e não o destino final de Israel. Por isso, antes de morrer, fez uma solicitação muito específica, que quando chegasse o momento em que Deus libertasse seu povo, seus ossos fossem levados com eles para serem enterrados na terra prometida. Esse detalhe pode parecer pequeno, mas tem um significado profundo. José não queria que seus restos mortais permanecessem em uma terra estrangeira, mesmo que aquela terra tivesse sido o cenário de sua glória. O que ele desejava era descansar na terra do pacto, a mesma terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Isso revela que sua identidade estava firmemente arraigada na fé e nas promessas de Deus, e não nos títulos e honras que recebeu no Egito. Séculos depois, como registrado no livro do Êxodo, os israelitas realmente cumpriram essa promessa. Quando Moisés conduziu o povo para fora do Egito, os ossos de José foram levados com eles, simbolizando que a fé daquele patriarca havia transcendido gerações.
Esse gesto tornou-se tão significativo que o autor de Hebreus, no capítulo 11, conhecido como o Salão da Fé, menciona José como exemplo de alguém que, mesmo ao fim de sua vida, confiava no cumprimento das promessas divinas. A vida e a morte de José nos ensinam que, mesmo quando as circunstâncias mudam, Deus continua guiando a história com perfeição. José via além do presente, compreendia que, por trás dos acontecimentos, mesmo os mais dolorosos, como a traição de seus irmãos ou os anos na prisão, havia um propósito maior em cumprimento. Sua atitude diante da morte foi de confiança e esperança. Não só perdoou seus irmãos, como reafirmou que tudo o que viveram cooperou para a preservação do povo escolhido por Deus. Declarou com convicção que o Senhor certamente visitaria seu povo e os levaria de volta à terra prometida. Essa confiança revelava um coração firme nas promessas eternas, não nas circunstâncias momentâneas. Portanto, embora o livro de Gênesis termine com a morte de José, a história do povo de Deus não acaba ali. Pelo contrário, é o começo de uma nova etapa marcada pela expectativa do cumprimento das promessas divinas. José nos lembra que a fidelidade de Deus atravessa gerações e que aqueles que confiam nele jamais serão esquecidos. Em Gênesis capítulo 15, Deus revelou a Abraão que seus descendentes passariam um longo período como estrangeiros em uma terra que não lhes pertenceria, onde seriam oprimidos, mas que, no momento certo, sairiam dali livres e enriquecidos. É nesse contexto que devemos entender a morte de José como parte de uma história muito maior que ainda estava se desenvolvendo. A instrução que José deixou sobre seus ossos pode parecer apenas um detalhe à primeira vista, mas carrega um significado profundo. Suas palavras antecipavam a missão de Moisés, o êxodo e o nascimento de Israel como um povo livre e estabelecido. Teologicamente, a morte de José é mais que o fim de um personagem bíblico. Representa a continuidade do pacto de Deus e o cuidado constante do Senhor com seu povo, mesmo em meio às mudanças de cenário. Do campo ao palácio do Egito, ao deserto e mais adiante até Canaã. A fidelidade de Deus atravessa gerações e supera qualquer obstáculo humano. José deixou um legado notável, viveu com sabedoria, governou com justiça e perdoou com o coração. Apesar de todos os honores que recebeu no Egito, jamais perdeu de vista quem realmente era, um filho da promessa. A fé que o sustentou em momentos de rejeição, prisão e exílio também o acompanhou até seus últimos dias. E, antes de morrer, deixou claro: Deus certamente vos visitará e vos tirará deste lugar. Ainda depois de sua morte, José continuou sendo um símbolo de fé. Em Josué, capítulo 24, versículo 32, lemos que, muitos anos depois, seus ossos foram finalmente sepultados em Siló, na terra prometida, exatamente como ele havia pedido. Esse ato final foi o selo de uma vida que apontava constantemente para o Deus que cumpre tudo o que promete. Portanto, a morte de José não representa o fim de uma história, mas um marco cheio de significado dentro da narrativa bíblica. Ele foi uma testemunha viva da fidelidade de Deus, desde os momentos difíceis no poço até a glória no palácio. E mesmo em sua despedida, apontava para o futuro da redenção. Sua história ressoa no Novo Testamento, assim como Deus visitou o povo hebreu no Egito para libertá-lo, também visitou a humanidade ao enviar seu filho. José, embora não tenha visto o cumprimento total da promessa, descansou crendo que Deus completaria sua obra. Não se deixou enganar pela glória passageira do Egito, porque sua verdadeira identidade estava nas mãos de Deus, que transforma o sofrimento em bênção, o exílio em propósito e a morte em esperança viva.